Tudo bem? Eu sou Paulo França, Recursos Humanos, falando ao vivo aqui no Café Brasil Hospedagem, que é um espaço muito agradável aqui em Perdizes, em São Paulo, onde há a possibilidade de hospedar até 11 pessoas. Temos divulgação, passamos parceiros dos sites Booking e Airbnb. Temos também todo um serviço de alimentação com 20 itens no cardápio, um guarda-bens, uma área de 50 metros quadrados para guardar bens. Depois que voltar, saímos da quarentena, voltaremos aos eventos presenciais, também um amplo espaço para isso. Já fizemos no ano passado 3 feiras de vinhos, queijos e chocolates. Temos um pomar muito bonito, conservando 10 árvores da Mata Atlântica, um jardim, uma vista panorâmica aqui de boa parte das Perdizes. Então é um lugar muito bonito que eu recomendo que vocês venham conhecer, e é o Café Brasil Hospedagem aqui em Perdizes. A Paulo França Recursos Humanos atua com hunting, recrutamento e seleção de executivos e profissionais, e outplacement, recolocação profissional de executivos e profissionais. Hoje eu vou dar uma aula em relação à questão política no Brasil e no mundo, no tocante à Covid-19 e também a economia, né? Então vamos fazer uma breve aula para vocês sobre isso. Em relação à política, o que está acontecendo a nível de Brasília, Distrito Federal? Eu tenho uma experiência de ter morado mais de 10 anos em Brasília e trabalho lá há mais de 20 anos. Então, na verdade, quando concede o poder para um presidente da República, é muito forte o poder que eles concentram no Brasil. Como a gente não é um regime monárquico, nem um regime parlamentar, onde você tem um primeiro-ministro, né, e tem também um presidente que cuida mais das funções de governo e o primeiro-ministro mais de Estado, né? Então concentra-se muito poder, né, no presidente da República, que é o caso que está ocorrendo aqui no Brasil. Então consegue-se fazer concessões, como vem ocorrendo, da destinação de cargos, do controle de 3 órgãos importantíssimos com grande volume de verbas, como é o FNDE, que é da educação, o Banco do Nordeste, né, e também o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Quando concede-se 3 órgãos muito poderosos como esse para deputados que vão votar a favor das matérias de interesse do Executivo brasileiro, com isso acaba se evitando que sejam tomadas decisões como, por exemplo, um impeachment, né? O qual está vulnerável o atual presidente do Brasil por 2 motivos diante do que vem acontecendo. Infração penal, que pode ocorrer através de uma iniciativa, um parecer do atual Procurador-Geral da República, que já se mostrou aliado ao atual presidente, então é muito difícil que ocorra, mas caso ocorra, por exemplo, esse processo vai para a Câmara, é votado por 2/3 dos deputados, e quem processa depois e julga isso é o STF, Supremo Tribunal Federal. Tem a segunda opção, que é o crime de responsabilidade, que vai para a Câmara e depois volta no Senado, como ocorreu no caso da ex-presidente Dilma aqui no Brasil, né? Então essa política continua ocorrendo, aquelas manifestações já programadas pelo presidente e seus aliados na esplanada dos ministérios, onde são utilizados equipamentos de voo, aviões ou helicópteros da Força Aérea Brasileira. O presidente se expõe à Covid-19, seguindo inclusive regras do GDF, do Governo do Distrito Federal, onde o próprio governador Ibanez Rocha, do MDB, desaconselhou, né, que isso seja feito. Ele falou para as pessoas ficarem em casa para não aumentar o número de contaminados, porque as UTIs no Brasil não estão dando conta, né? E também ocorre que ele podia ter sido multado com R$ 2.000, que para isso seria uma coisa pequena para um presidente, mas é a questão de incentivar as pessoas a não estarem utilizando máscara, e isso pode aumentar o número de contaminados, como vocês veem ocorrendo, que está acontecendo no Brasil. E se a crise, desde o início, lá no primeiro caso, em meados de fevereiro, e depois começou a se agravar no final de março, se o isolamento tivesse sido levado a sério, nós sabemos que o número de casos hoje seria muito menor. Depois a gente vê também o que está acontecendo aqui em São Paulo. Ocorreu uma manifestação de um ato pró-democracia. Ontem nós vimos em alguns jornais que já houve um manifesto de diversas tendências de diversas pessoas ou políticos que pensam como a esquerda, o centro e também da direita,
contra o que vem ocorrendo no Brasil, a desaprovação do atual presidente nas pesquisas XP e PESP, em relação a como vem sendo conduzida a crise da Covid-19, também os péssimos indicadores da economia, né, numa recessão que pode chegar a 9%, e toda essa instabilidade política e institucional, esse conflito, essas ameaças ou insinuações de fechamento do Congresso Nacional, do STF, de intervenção militar, que coloca todo em risco todos esses 22 anos que nós temos desde a Carta Magna do 5 de outubro de 1988, que compromete toda a nossa batalha em prol da democracia, né? Esse é outro detalhe da situação aqui em São Paulo, que foi muito preocupante, onde numa rua, numa avenida, que seria motivo de alegrias, de um diversos centros culturais, onde há representação da indústria, de bancos, né? E o que nós vimos foi muita violência, a reação da polícia militar, e muito ruim para a repercussão isso a nível nacional e também internacional, né? Então é isso que eu tenho a dizer para vocês sobre a política. Em relação à Covid-19, nós estamos acompanhando que nós já tivemos, ou ocorreram, né, nessas últimas 24 horas, e hoje eu estou falando do dia 31 de maio de 2020, nesse domingo ocorreram 480 mortes de ontem para de hoje. Geralmente no domingo o número de mortes é menor. No Brasil já são mais de 506 mil casos e mais de 29 mil mortes. O que a gente poderia considerar em relação à Covid-19? Primeiro, que o coronavírus, o SARS-CoV-2, é o culpado principal de toda essa situação que nós estamos vivenciando de saúde pública, de economia e também de política como consequência. Nós sabemos a origem de onde ele veio, do gigante asiático. Já coloquei em lives, em gravações, as minhas pesquisas sobre isso. Eu não acho que venha à tona agora falar sobre esse ponto. E o que cabe a nós é primeiro nos precavermos com as medidas que já estão sendo amplamente divulgadas, como a máscara, as luvas, né, a higienização, ficar o máximo possível nos ambientes onde nós já residimos, trabalhando, e evitar aglomerações, né? Eu acredito que a única coisa que a gente pode fazer nesse momento, diante da falta de remédios, vacinas, né? E pelo fato de muitas pessoas não estarem seguindo as recomendações das autoridades de saúde, e com isso o vírus continua se proliferando, né? São Paulo está planejando reabrir, o município de São Paulo, o estado de São Paulo, mais especificamente no município de São Paulo, o prefeito Bruno Covas avisa que a quarentena continua até 15 de junho, ou seja, até o dia 14, que 15 é segunda-feira, né? E que na verdade 15 é terça-feira, né? Que nós vamos aí dia 1º. Aqui é segunda mesmo, dia 15 é segunda-feira. Então continuaria até o dia 14 e reabriria dia 15, né? Isso vai depender dos indicadores, porque São Paulo, por exemplo, teve 2.556 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e as mortes atingem 7.615. Tanto o governo municipal aqui de São Paulo e as outras prefeituras, que são em torno de 465, né, como também a 645, como também o município de São Paulo, né, e o governo, estão monitorando alguns itens para começar a reabrir, que são o comércio, as atividades, que são o número de casos, as mortes, né, que estão ocorrendo, a ocupação das UTIs, o isolamento social. Então é isso que está sendo considerado para ir reabrindo gradativamente. E aí muita gente preocupada se essa reabertura do comércio não essencial não vai agravar o número de casos e também o número de mortes. Eu acho que só o tempo vai dizer isso, não dá para prever, né? Mas nós vimos outros países, que o Chile, aqui na América do Sul, que voltou a reabrir e teve um aumento do número de casos, na Coreia do Sul, alguns países da Europa, o próprio Estados Unidos, né? O que a gente sabe é que mudou a forma de agir, de viver, as pessoas talvez incluir essa parte de pedido de alimentação, de sair mesmo o mínimo possível para fazer compras, também do trabalho remoto, da participação de lives. Então,
nós temos muito mais digitais do que a gente já estava no processo de estar, né, de ficar digital. Então, acho que a digitalização chegou agora com uma força muito maior, até por necessidade, né? Em relação à economia, vocês acompanharam na semana passada a queda do PIB oficial de 1,5 no primeiro trimestre, que, na minha opinião, como economista pela USP, é muito maior do que isso, porque o índice oficial não capta 50% da economia brasileira, que é informal, que são os camelôs, as empresas que não, o faturamento delas que não aparece no PIB, muitas delas. Então, você tem um PIB que, se você pensa num PIB de 7 trilhões de reais, você tem outros 7 trilhões que não aparecem nos registros oficiais, né? Então, a queda do PIB no primeiro trimestre desse ano deve ter sido muito maior. Como é muito maior também, e acredito que é hipotético falar que houve deflação, né? Porque também quem vai ao supermercado faz compras, e aqui eu realizo as compras para o Café Brasil Hospedagem, você percebe que muitos itens, por exemplo, básicos, dobraram de preço, como feijão, arroz, né? E os supermercados aproveitaram que as pessoas estavam comendo mais em casa, estavam fazendo sua própria alimentação e dependiam cada vez mais dos supermercados, aumentaram bem os preços. E isso não apareceu nos índices, não tem aparecido nos índices de inflação, né? Então a gente questiona muito as informações no Brasil, as chamadas fake news, que a gente vê que são financiadas por pseudos empresários que financiam essas fake news em prol de seus próprios interesses econômicos e não em prol dos brasileiros, brasileiras e do Brasil, que dizem que é uma verba de em torno de 2 milhões por mês com essa finalidade. Tem a questão das estatísticas oficiais que também são questionáveis, o acesso aos nossos dados, né? A tentativa de quebrar os sigilos das operadoras de telecom para ter acesso às nossas ligações telefônicas, né? Um recente acesso a uma simulação de um jornalista de uma grande emissora, o filho dele teria pego o recurso do auxílio emergencial, que não foi uma verdade, as fraudes que ocorreram no auxílio emergencial. Então está tudo perigoso, tanto a nível de crise sanitária, como realidade econômica, política, e também número de golpes, que aumentaram até golpes governamentais ou corrupção mesmo na importação de respiradores, que vocês vêm acompanhando também. E dentro do possível, cabe a gente acompanhar, se a gente não puder influenciar e mudar isso, mas pelo menos que a gente saiba o que está acontecendo, né? Até para poder opinar, né? Se vocês não falam publicamente, mas pelo menos vocês possam opinar em petit comité entre vocês, familiares, vocês no ciclo de social de vocês profissional, vocês possam verificar e pensar sobre isso que eu estou falando, né? Sobre a economia essa semana, então vai influenciar toda essa estabilidade política, o acontecimento na Avenida Paulista, que é um ícone já foi mais, mas ainda é visto como um dos ramos do mercado financeiro aqui em São Paulo, como agora mais forte na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek, onde concentra os fundos de investimento, mas a Avenida Paulista é um símbolo ainda da industrialização e do mercado financeiro brasileiro. Tem também a Bovespa, que fica lá no centro de São Paulo, né, perto da Praça Antônio Prado, né, e aí o que vai influenciar vai ser essa tensão política com essa insinuação, desejo do executivo querer fechar o Congresso, querer fechar o STF, e também as fake news. Tudo isso vai continuar influenciando aí, infelizmente, a economia do Brasil, que deveria ser analisada por fatos reais, né? Atração de novas indústrias, incentivo ao emprego, ao empreendedorismo, as startups, a inovação, tecnologia, ciência, né, educação, mas não, acabou sendo um incentivo às fake news, às mentiras, a diminuição do número de empregos, a não incentivo ao empreendedorismo. Então, como existem diversos países saindo dessa situação, voltando a crescer, e aí a China tem um planejamento mundial de tomada de poder militar, econômico, continua crescendo e ameaçando o outro gigante, os Estados Unidos, com a liderança mundial, e os Estados Unidos tentando conter a China, né? E aí, no nível geopolítico mundial, nós temos esses dois gigantes brigando,
E o Brasil tinha que ter ser pelo menos uma liderança na América do Sul e não ter a ilusão que vai fazer acordo com a União Europeia. Nós temos chance de exportar frutas, por exemplo, que na Inglaterra que tem lá batata e alguns outros produtos. Nossas frutas são maravilhosas. Nós exportamos vinhos do sul do Brasil para diversos países, de Bento Gonçalves, vinícolas maravilhosas, e também grande área que eles têm lá de uvas, né, Caxias do Sul. Então o Brasil tem um potencial enorme de exportação de produtos do agronegócio, não só commodities, mas produtos com maior valor agregado, né? Tem todo um leste europeu para a gente exportar. O que a gente tem é que ter foco, né? Foco com conter o avanço da Covid-19, estabilizar a política brasileira e focar na recuperação da economia nacional. Não adianta, não tem como fugir disso, né? Enquanto continuar essas briguinhas, essas discussões, esses interesses mesquinhos, nós vamos continuar retrocedendo, enquanto diversos outros países continuam crescendo e investindo em inovação, tecnologia. Então criou-se uma ilha aqui chamada Brasil, que está totalmente fora do contexto do grande capital internacional, das grandes descobertas, do grande avanço, apesar de todo o potencial que nós temos, como por exemplo no setor de turismo, onde nós temos o maior potencial como turismo de natureza do mundo, com belas praias, belos parques, com belas áreas grandes como o Pantanal. A própria Amazônia poderia ser utilizada mais para turismo e está sendo devastada, e com isso você acaba prejudicando toda a irrigação de água no centro-oeste, no próprio norte, nordeste e também aqui no sul e sudeste, né? É isso que é essa aula que eu queria falar com vocês hoje sobre a política, que está o assunto mais em voga, mesmo com a subida, mesmo com a elevação dos casos da Covid-19, a própria Covid-19, como nós nos precavermos em relação a isso, e o impacto que a Covid-19, o coronavírus, provoca atualmente em todos os aspectos de nossas vidas, né? A economia procurando ver soluções onde a gente tem que pensar nas videochamadas, videoconferências, utilização da tecnologia, inovação, sem esquecer que nós estamos falando do outro lado com seres humanos, né? E a gente não fecha negócios com robôs, mas com seres humanos. E é isso que essa mensagem que eu quis passar para vocês hoje, um pouco mais longa, mas um formato de aula para se tornar algo mais produtivo ou útil para que vocês utilizem a semana inteira. Eu sou Paulo França, Recursos Humanos, falando ao vivo aqui diretamente, gravado, mas falando aqui no Café Brasil Hospedagem, nesse domingo, dia 31 de maio de 2020. Se você gostou, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.